Boa tarde, está no ar os Donos da Bola desta quinta-feira. Você nos acompanha por todo o estado do Rio Grande do Sul, através da TV Bandeirantes e pelo mundo, através do site band.com.br/RS. Até na Suíça estão nos acompanhando. Simon Bianchini, na Suíça também tem audiência para o Donos da Bola, hein? Certamente, a Rádio e TV Bandeirantes presentes também na Suíça. Mas antes, para contextualizar uma situação, porque o dia não começou nada bem para o Internacional. Logo no dia de aniversário do estádio Beira-Rio. E, aliás, tem jogo hoje à noite. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa partida. O TAS se julgou incapaz de julgar o caso Vitor Ramos. E mais, vai fazer com que o Inter pague todas as despesas de todos os lados no processo. Vamos à Suíça com o nosso correspondente, o Jamil Chad, que acompanhou de perto esse julgamento lá no TAS. A última chance que o Inter tinha de voltar para a primeira divisão acabou hoje. Ali, em Lausanne, o Tribunal Arbitral dos Esportes decidiu que simplesmente não tem a competência para julgar o caso de Vitor Ramos. Ele atendeu, nesse sentido, o argumento dos advogados do Vitória e da própria CBF. Agora, o tribunal, ao tomar essa decisão, também estipulou que cabe ao Inter fazer o pagamento dos custos do processo, o que pode chegar a $50 mil. Além disso, o time gaúcho terá de pagar $8 mil pelos advogados da CBF e mais $12 mil por conta dos advogados do próprio Vitória. A partir de agora, o caso fica absolutamente encerrado e não há qualquer tipo de possibilidade de recorrer. O argumento utilizado pelo tribunal nós só vamos conhecer daqui a uma semana, quando as documentações sobre o processo vão se tornar públicas. Mas o que nós já sabemos é que o tribunal, de uma forma bastante clara, aceitou o argumento da CBF e do Vitória de que o caso arquivado no Brasil não havia sido sequer tratado e, portanto, não haveria motivo para tratá-lo aqui na Suíça. Obrigado. Jamil Chad é o nosso correspondente da Band de Porto Alegre, lá na Suíça, acompanhou esse caso de perto. E eu vou me manifestar, e quero que todo mundo fale sobre o caso, evidentemente, mas para quem acompanha o programa já sabe do meu posicionamento. Eu sempre fui contrário ao Internacional levar isso em última instância. Bom, era um direito do Inter, era um direito. Só que agora chega. Eu não quero tratar isso de maneira jocosa, não quero diminuir o Internacional, só que caiu no campo e agora vai ter que subir no campo. O Inter se meteu nessa enrascada, o Inter vai se retirar dessa enrascada. O fato do TAS, do CAS, julgar que não é competente para analisar esse caso, não quer dizer que ele tem perseguição contra o Internacional, que o Inter estava lutando contra a corrupção da CBF e a FIFA, todo mundo passou a mão por cima da corrupção. Não, não é isso. O Internacional tentou se livrar de um rebaixamento através da justiça desportiva. E o fato não foi levado adiante pelos membros, pelas entidades indicadas para isso. Ou seja, agora resta a bola. E o Inter perdeu tempo e dinheiro, criou uma expectativa em cima do torcedor de que poderia voltar para a Série A pelo tribunal. Não conseguiu e agora o foco é bola, é Campeonato Brasileiro e na Série B, infelizmente, onde o Inter se colocou. Não foi a CBF, não foi a STJD e nem a FIFA. O Inter, com seus ex-dirigentes, se colocou nessa condição que vai ter que sair agora. Eu discordo com veemência do Felipe, porque não acredito que o Inter perdeu tempo, perdeu dinheiro, R$200 mil, mas era uma tentativa e não posso julgar o Internacional por tentar uma situação. O Inter se viu lesado, tentou. Eu tentaria, eu faria igual? Não, muito provavelmente não. Sei que o presidente Marcelo Medeiros também, por uma escolha pessoal, não seguiria adiante. Mas ele é presidente para 8 milhões de torcedores e seria cobrado se não, pelo menos, esgotasse todas as instâncias. Só quero fazer um esclarecimento, assim como fiz na Rádio Bandeirantes, e destacar isso com clareza, para que todo mundo possa entender. Quando o CAS diz eu não me sinto possibilitado, eu não estou apto a julgar isso, ele quer dizer o seguinte: para chegar no CAS, para chegar na Corte Arbitral do Esporte, que é a última instância de todas, é preciso que todos os julgamentos tenham acontecido. E o caso, ele foi simplesmente arquivado pelo STJD. O mesmo STJD que, por exemplo, quando o Roth criticou a arbitragem, numa crítica normal que se vê todos os dias, depois de um jogo do Internacional, foi ser julgado no STJD, que julgou a Carol Portalupe por ter invadido um gramado e ainda puniu ela com 50 mil. Se tivesse pelo menos um julgamento no STJD, poderia o CAS, pelo menos, analisar o
caso que não aconteceu. Então, nem se julgou o mérito, nem se analisou o mérito lá na Suíça. Tá, mas aí eu pergunto o seguinte, não seria como leigo, e eu não estou aqui querendo fazer nenhuma crítica em relação aos advogados do Internacional. A gente sabe que muita gente nos assiste e às vezes tem aquela história do telefone sem fio, né? Que o cara diz, falaram no programa tal, isso, coisas que na verdade o cara não falou. Sim, hoje aconteceu isso na Rádio Bandeirantes. Exatamente. Então é o seguinte, não houve precipitação no Internacional? Em que sentido? Na questão de buscar, embora tenha sido arquivado aqui, né, de buscar o tribunal, de buscar o CAS, à medida que não houve o julgamento aqui, ou por que o Internacional entrou sem que houvesse o julgamento, mesmo com o processo sendo arquivado. Né? É que a luta do Inter é meio Dom Quixote, né? Não tem contra quem lutar. O que eu quero colocar é o seguinte, e certamente a gente vai ter essa explicação no momento necessário, porque os advogados do Internacional não se pronunciaram ainda, mas certamente falarão, né, um pouco mais sobre essa questão. Mesmo sabendo que não tinha o julgamento e o risco era grande, o Internacional foi lá e tentou. Acho que tinha que fazer e fez. A minha questão é, houve uma precipitação, o Internacional de repente cometeu um erro, ou ele estava ciente de que isso de fato poderia acontecer? Apenas para esclarecimento. Quero ouvir o Ribeiro sobre o assunto. Se der tempo, né? Olha aqui, ó. Não, tu disseste antes, aqui, ó, para o Ribeiro. Vem pra cá. Olha só, o Ribeiro Neto, antes de começar o programa, o Daniel ainda disse que não era 1º de abril hoje. Ele disse o seguinte, hoje eu não quero falar muito. Hoje eu estou de boa. E aí tu vem pra cá e fica de ladaia. Assim, vamos lá, hoje não é dia de ladaia. Eu deixo você falar. Hoje vai, eu prefiro analisar o futuro, né? Isso aí passou, acabou. Vamos para a realidade, né? De volta no planeta Terra aqui, gente. E no planeta Terra, 2 coisas que eu queria falar para vocês. A primeira, tem terra e água. Ficou só a bronca com a CBF. Ficou uma má relação com a CBF. Em segundo lugar, sim, você só vai falar o que eu vou fazer, eu tenho que dar minha opinião. Olha aqui, ó. E outra, o Inter que não use essa briga com a CBF como vacina para qualquer problema que aconteça. Mas vai usar, é verdade. Tu não vai tirar do Inter isso. Eu não quero ter que ouvir da direção do Internacional quando estrear contra o Londrina e tiver um pênalti, né? Viu? É a CBF já nos retalhando. Isso é terceirizar a culpa. Não, mas se for uma coisa meio frequente, Ribeiro, claro que não será na largada. Não pode ouvir a teoria da conspiração. O Inter tem que jogar bola, gente. Mas isso aí não é só como é que eu vou te dizer? Isso aí não é só algo relacionado ao Inter. Nós estamos vivendo a fase da terceirização da responsabilidade. Terceirização da responsabilidade. O Internacional caiu no campo, mas ele tinha o direito, evidentemente, de recorrer, de lutar e tal. Mas o rebaixamento, ele foi pela campanha. Porque a gente criou essa cultura de a federação me rouba, a FIFA me prejudica, não sei quem me ignora, o juiz está contra mim. Gente, quando é que tu perde? Quando é que teu time é derrotado por incompetência? É essa a questão que eu quero deixar. O Vitor Ramos não fez gol no Inter. Mas, Simon Bianchini, o que o presidente, o que o Internacional fala sobre esse caso? Há pouco, na Rádio Bandeirantes, no programa Apito Final, o presidente Marcelo Medeiros deu a primeira manifestação após todo o processo que terminou hoje pela manhã do caso Vitor Ramos lá na Suíça. E ele falou justamente sobre esse tópico levantado pelo Ribeiro Neto. Ele não teme represálias por parte da CBF ou do STJD. E disse mais que o foco agora é voltar dentro de campo e que a imagem do clube não está arranhada com todo esse processo. O que me deixa tranquilo é que o departamento de futebol do Inter, capitaneado pelo Roberto Melo e o Marcelo Medeiros, tem se manifestado da seguinte forma: ok, vamos lutar até a última instância, principalmente para limpar o nome dos advogados, que foram acusados de falsificar documentos. Mas o nosso planejamento é a Série B. O Danilo Fernandes, que a gente vai falar daqui a pouco, sofreu lesão e tudo mais, também já tinha se manifestado como um porta-voz do vestiário, dizendo o nosso planejamento é a Série B. Isso me deixa tranquilo. Mas foi criada uma expectativa e nós, acho que como imprensa também, fizemos... De forma irresponsável. Desculpa, eu acho que tu tens que falar por ti. Eu
na minha visão, eu imaginava que, por ver os fatos, imaginava que poderia acontecer até uma punição para a CBF administrativa, mas nunca eu imaginei que o Inter fosse voltar para a Série A. Isso eu nunca imaginei. Não, mas, João Batista, até indiretamente, até tem sem essa intenção. Só o fato da gente multiplicar, somatizar a notícia, já é uma forma de ajudar a ampliar o sonho que todo torcedor colorado teve de que aquela ficha que já tinha caído quando foi divulgada a tabela não fosse verdade. Não, mas isso beira 4 possibilidades. Mas isso beira irresponsabilidade. Tá bem, mas não dá para negar que na noite anterior à audiência lá, houve um estresse coletivo nas redes sociais. Os colorados, né, rezando. Eu não participo de rede social. O resto é tudo fake, viu? Fique claro aí. Não, tu tem um Twitter, tá? Não tem? Não tem mais. O que tem é o seguinte, ó. Havia o sonho de retornar para a primeira divisão. E o lado gremista apavorado, secando, para que isso não acontecesse. Então se transformou isso numa grenalização de audiência. Mas isso isso aconteceu. E isso foi criado. Porque, na verdade, todo mundo sabia que, primeiro, era uma audiência, não era um julgamento. Exato. Tá? Em segundo lugar, que era muito difícil qualquer situação que fosse em favor do Internacional. Terceiro, que só tinha uma das várias possibilidades que fosse... das várias... que interessava ao Inter. Não interessava ao Inter defender a moralidade do futebol. E sim, se ele voltasse à Série A. Então, Esse é outro aspecto, né? É outro aspecto que a gente tem que falar também. O Inter foi prejudicado em 2005, está lutando contra a corrupção na CBF. Não está. O Inter estava lutando para voltar para a Série A. Ou se afasta o presidente da CBF e o Reinaldo Buzoni, diretor de registros, o Inter ia ficar satisfeito? Não ia. Então não é uma briga pela moralidade. Eu até achei que ia acontecer isso, né? Eu cheguei a pensar que se houvesse uma punição, ela seria só a CBF. Mas não foi adiante, né? Cara, o processo não foi adiante. Eu concordo em gênero, número e grau, já reitero aqui o que eu tinha falado. Eu, João Batista de Souza Rodrigues Filho, esse é teu nome? Esse é meu nome. Alô, credores. Eu não entraria... Ribeiro, graças a Deus já paguei eles. Me deixaram com uma herança aí, mas já paguei todo mundo. Segue. Mas a gente faz uns erros na vida e depois conserta. Ribeiro, eu não entraria na justiça. De fato, não entraria na justiça. Mas é um direito do Internacional. Claro que é. Agora, a gente também tem que olhar o seguinte: o Inter não foi rebaixado pelo Vitor Ramos. O Vitória se salvou além de ter o Vitor Ramos. O Vitor Ramos se o Marinho estivesse irregular, aí sim. Tudo bem. Aí teria razão para espernear. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: cara, a gente está discutindo aqui também uma transferência de um jogador que pertence a um time mexicano que foi feita dia 27 de janeiro. De fevereiro, perdão. 20 e tantos dias depois da janela ter fechado. Essa é a minha crítica. Isso que eu digo. Então, assim, ó... A CBF, eu ao contrário do João, eu não entraria. Eu acho que deveria entrar. O beneficiário seria o Internacional pelo momento? Claro que sim. O Internacional só entrou por isso, pelo rebaixamento? Claro que sim. Agora, a questão é que existe uma irregularidade. É essa que é a questão. E amanhã ou depois outros clubes procederão desta forma. E aí outros podem sofrer uma punição quando outros não sofreram. Aí vira uma esculhambação, entendeu? Bom, página virada, a gente vai voltar a falar de Internacional dentro de campo. Tem jogo importante hoje, Danilo Fernandes está fora. Mas antes de falar de Inter, vamos também tratar do Grêmio. Entrou em campo ontem pela Primeira Liga, bateu o América Mineiro e você confere agora. Pelo lado do Grêmio, o foco no Campeonato Gaúcho e também na Libertadores da América colocou um time alternativo em campo. Atletas para serem observados pelo técnico Renato Portaluppi, como novas contratações e também garotos das categorias de base do Grêmio. Isso fez com que o público fosse pequeno. Pouco mais de 4.800 torcedores acompanharam essa partida. É um jogo que não agradou muito a quem estava presente no duelo. Com poucas oportunidades na partida, precisou de uma térmica de café para acompanhar esse jogo. E o torcedor do Grêmio que esperava as novas contratações, dando a resposta, quem resolveu mesmo foi um garoto da base gremista. Falo do garoto Everton. Ele teve até uma oportunidade de conclusão a gol, mas não chutou, até irritando o técnico Renato Portaluppi. Eu trabalho, peço, tem horas para driblar, tem horas para chutar. Abriu, tem que chutar.
Mas no final do primeiro tempo, o garoto assumiu a responsabilidade. Dominou a bola, viu o goleiro João Ricardo um pouco adiantado e colocou no canto esquerdo para abrir o placar para o Grêmio. O América Mineiro pouco produziu. Teve uma oportunidade aos 7 minutos da primeira etapa, com Messias, que tocou de cabeça, e Bruno Grassi fez a defesa. Ou aos 37 ainda do primeiro tempo, quando Christian chutou e quase enganou o goleiro gremista. A última oportunidade da equipe mineira foi no final do segundo tempo, um chute do Mike mascado, e na defesa ficou fácil para o goleiro Bruno Grassi. O jogo em si ele não foi muito bom, entendeu? Tecnicamente não me agradou muito, mas acho que o mais importante é que o Grêmio conseguiu o objetivo, que era o que nós queríamos, diretoria, presidente, que a gente conseguisse a classificação para a próxima fase. No final da partida, confusão. Maxi Rodrigues dominava a bola e foi empurrado pelo jogador Alex Silva do América Mineiro. Aí, no empurra-empurra, os dois jogadores acabaram sendo expulsos de jogo. E ainda teve discussão do técnico Renato Portaluppi com o Enderson Moreira. O fair play é uma regra que eu quero que meus jogadores devolvam, entendeu? Agora, não precisa fazer aquilo que fizeram com o Max, chutando ele no chão. A vitória deu ao Grêmio a classificação à próxima fase da Primeira Liga. Agora, o foco está no Campeonato Gaúcho e na Libertadores da América. E deve colocar força máxima a partir de agora, sem preservar os titulares. Bonito gol do Everton, né? Só que destoou um pouco da partida, foi um jogo sonolento. A briga e o gol do Everton destoaram. A pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: o Grêmio utilizou 2 vezes reservas contra o América e contra o Flamengo. E o time de transição contra o Ceará. É lógico que ser eliminado é ruim sempre. Mas para o Grêmio interessa essa Primeira Liga? Para que ela serve? Eu acho assim, se o Grêmio não se atrapalhar e depois numa fase, por exemplo, pode dar Grenal na próxima fase, isso? Pode. E aí o que acontece? Aí vem aquela paranoia toda, tem que ir com o time titular, papapá, e tem as outras prioridades, enfim, né? Então, não havendo essa atrapalhação, não tem problema. Agora, se for, né, dividir o calendário, dividir a atenção do Grêmio, aí eu já acho que foi um prejuízo. Como essa competição, ela se mostrou que foi um fracasso, né? Para com esse... Não, foi um fracasso. Passa Não tem ninguém na arena, cara. Adjetivo pejorativo. Não tem ninguém na arena. É verdade, Não tem Ribeiro. ninguém na arena. Não vai querer que eu chame charmoso em Primeira Liga, né? Olha, a gente chama charmoso tanta coisa. Pô, o Campeonato Gaúcho é muito melhor que a Primeira Liga. Eu adoro o Gaúcho. E essa competição, ela mostrou que ela foi um fracasso. Mas ela acaba sendo importante para um ano que o Grêmio vai ter, que é desgastante, e que permite ao Renato, por exemplo, esse tipo de situação. Colocar para atuar jogadores que não recebem tantas oportunidades assim, porque certamente jogarão durante o ano e entrariam com mais ritmo de jogo. Então, se o Grêmio usar essa competição como um laboratório... Em outras palavras, você está repetindo o que eu disse agora há pouco, né? Podia ser mais original, né, Daniel? O Real Madrid e as equipes da Europa, elas usam mesmo em campeonatos tipo Copa do Rei, que seria a Copa da Espanha lá na Inglaterra, na Espanha, por óbvio, a Copa da Alemanha e outros campeonatos menores para eles utilizam jogadores reservas nas primeiras fases porque são adversários fracos. Então a gente poderia pontuar isso aqui, inclusive quando você vai jogar contra um Princesa de Solimões ou numa Copa da Primeira Liga, como vocês disseram, podia ser algo de rotina. Olha, nessa competição só jogam reservas sempre, até o final. O Real Madrid, ontem jogou sem seu trio, BBC, sem Benzema, sem Bale e sem Cristiano Ronaldo, contra um dos piores times do Campeonato Espanhol ontem. E venceu, ok, é o elenco do Barcelona, mas contra um time muito fraco, tu tem a obrigação de vencer mesmo com Real Madrid. A minha sugestão à Primeira Liga para ela sobreviver é se transformar num torneio de verão. Em janeiro, uma pré-temporada, sei lá onde, em Atibaia. Vamos ficar ali 2 semanas, essas 4, 5 equipes que vão participar, se enfrentam em 2, 3 dias do calendário e se preparam para o resto do ano. É o único jeito da Primeira Liga sobreviver. Para jogar? Não tem mais explicação. Cada um joga com sub-20, time B.
Claro, eu quero deixar claro que movimenta os outros jogadores, cara. O fato do Grêmio ter classificado é positivo, tá? Eu não Claro vou dizer, que é. não, era melhor o Grêmio ser eliminado. Lógico que não era. Não, mas se sai, tanto faz mas quanto se ganhar, fez. quando passar, Não, mas se sai, tanto faz como tanto Agora, fez. que maravilha, hein? Põe tela cheia aí, Paulinho. As duas camisas mais bonitas do futebol brasileiro. Mas essa aí tu gosta? Não, essa é a do segunda América do América, né? A primeira camiseta do América é a mais linda do futebol brasileiro. E a do Grêmio é a segunda é a do Grêmio. Legal que o Ribeiro tem tanta moral com o Paulinho que nada de tela cheia. Nada de tela cheia. Bota Faz tela meia cheia. hora não tem ideia da tela cheia. É que a camisa é branca, mas só por isso. Nada de tela cheia. Olha, tela cheia, o quadro da 12 em moldura. Opa! Para um pouquinho. Você tá me chamando de que eu tô dizendo que eu sou feio? Não, eu tô pensando alto, cara. Não. Eu sou o Richard Gere dos Pampas. E tu vai me falar um negócio desses? Meu Deus do céu. Aí tu vai, charmoso sou eu, cara, não é a primeira liga. Não, bacana no jogo ontem, bacana nessa Vamos falar sobre o jogo. Deixa o Ribeiro Neto. Bacana no jogo ontem foi, entre outras situações que nós vamos falar na sequência do Arthur, mas o Everton marcando gol. Eu explico por quê. Porque o Everton, ele foi um cara decisivo na Copa do Brasil, a gente não lembra isso tanto, mas contra o Palmeiras e outras partidas que ele decidiu foi importante. Ele foi um cara fundamental na Copa do Brasil e ele perdeu muito espaço, eu diria que até de certa forma inexplicavelmente esse ano. Ele simplesmente não está entrando. O Renato diz que confia nele, que quer recuperá-lo e tal, mas é um fato que o Everton esse ano sumiu. Então marcaram um gol. Ficou pro fim da fila, né? Mas a questão é por que ficou pro fim da fila? A explicação que eu trago é a seguinte, o Renato chegou a fazer a seguinte avaliação: o Everton é o jogador mais próximo que eu tenho do Lucas Barros. Não é. O Everton é o reserva do Pedro Rocha, brigando por titularidade com ele. É aberto pela ponta esquerda, só ali que ele joga. Aliás, como tá chutando bem o Everton, né? Não. Ele acertou um chute, mas que caráterzinho rasteiro, hein, Daniel? Que bárbaro. Não, o Ribeiro ele tenta de todas as formas. Nem o próprio Everton acredita nisso, entendeu? Não. Ele sabe que ele não sabe chutar. Dois caras eu admiro pela personalidade de não mudar o que dizem. Um é o Datena, que hoje na entrevista com o presidente Michel Temer foi pra cima dele, disse, presidente, eu falei isso na Rádio Bandeirantes. E o outro é o Ribeiro Neto, porque ele está sempre querendo comprovar a tese. Então ele sempre coloca a tese para ver, não, o futebol está nivelado, não, o futebol isso, o futebol aquilo. E ontem na Rádio Bandeirantes, no 94,9 do FM, conversando com o Odorico Romano no seu programa às 4 da tarde, ele disse, não, o Odorico Romano, vice-presidente do Grêmio, botar o pé na forma. Botar o pé na forma, né? O Everton tem que fazer mais gol. Só que aí o problema é que o Everton vai à noite, mete um golaço e aí acaba com a teoria do Ribeiro. Neto. Foi bonito o gol, Ribeiro. Não foi. Isso eu não. Bom, não vou falar isso. Tá, tu vai dizer que ele pegou mal na bola, né? Não vou dizer, não vou. Tu quer dizer que ele bateu mal na bola? Porque daqui a pouco você tá sendo de chato, cara. Quem joga futebol sabe qual é a minha dúvida. Mas de qualquer maneira, o Everton fez gol, beleza. Mas ele também tem que botar o pé na forma e até ele sabe disso. Até ele sabe disso. Mas não tem problema. O Grêmio ganhou, o Grêmio mostrou o jogador. Daqui a pouco nós vamos falar aí de uma coisa que está me deixando nervoso, tá? Porque e aí não adianta me acusar de homem. É outro que tu vai secar. Não, entendeu? É outro que tu vai secar porque tu já secou o Charles. O Ribeiro secou o Charles. Ah, já sei. Agora e aí o Charles. E o Charles Gata Fernandes fala. Não, eu acho que não é isso. Não é sobre o Gata Fernandes. É o Rei Arthur. Calma aí, depois nós vamos falar sobre isso. Não, mas para aí. Não, depois. Depois, porque ninguém falou até agora. Tu vai ser o primeiro a falar sobre isso. Tá. Vai ser o primeiro. Já me irritei aqui com o Ribeiro Neto. Simon Bianchini, chega com as interatividades, com as mensagens, o pessoal participando. Pra que tu fique calminho, viu, Felipe? Olha só, o Jim Baker tá dizendo o seguinte, tá te elogiando, tá dizendo que tu apresentador é melhor que debatedor, viu? O Pitacos Esportivos. Sim, tinha gente que alimentou sim a volta do Inter pra Série A do futebol brasileiro. O Joel tá dizendo que acabaram os sonhos na padaria. E o André Soares, ninguém está falando hoje porque a Portuguesa está na Série C, depois do tapetão contra o Flamengo e o Fluminense. Aí vale a CBF julgar 2 pesos, 2 medidas. O André Soares aqui pro @Donos da Bola RS no Twitter. Valeu, Simon Bianchini. Hoje tem jogo do Inter pelo Campeonato Gaúcho, mas depois da lesão do goleiro Danilo Fernandes e da polêmica com o Corinthians, o confronto contra o Cruzeiro foi colocado para um segundo plano. E tem jogo do Inter nesta quinta-feira contra o Cruzeiro do Rio Grande do Sul pelas quartas de final do Gauchão. Será a estreia de Edenilson, ex-Corinthians, com a camisa colorada.
mas também o primeiro sem Danilo Fernandes, que com fratura no pé esquerdo passará por cirurgia. Só volta em 60 dias. O Lomba, quando jogou, sempre fez boas apresentações. Acredito que temos um goleiro à altura para substituir o Danilo. Só que a decisão foi o assunto menos comentado por aqui. O fato do Corinthians ter divulgado uma nota afirmando que o Inter é que ofereceu o Valdívia para eles não agradou tanto o técnico Antônio Carlos Zago como o Roberto Melo, vice-presidente de futebol colorado. A versão aqui é que a história foi um pouquinho diferente. Apareceu toda essa especulação em torno da ida do Valdívia para o Corinthians. Depois disseram que foi o Internacional que ofereceu o Valdívia para o Corinthians e isso foi mentira, porque se começarem a contar mentira, eu vou ter que falar a verdade e vou ter que mostrar as mensagens que eu tenho no meu celular. Torcida gigante, uma história gigante, não tenho diretores a essa altura, não tenho diretores sérios, né? À altura do seu clube. Eu nunca liguei para ninguém no Corinthians, recebi ligações de mais de um dirigente do Corinthians para tratar desse assunto. Jamais o Inter, eu liguei para alguém do Corinthians para falar sobre isso. E depois desse assunto, aí mesmo é que eu não tenho interesse em falar com ninguém deles. No meio disso tudo, sobrou até para Giovanni Augusto, que se recusou a jogar com a camisa do Inter. Veio a notícia de lá que ele não teria interesse em jogar no Inter, então se havia a menor hipótese de jogar no Inter, essa hipótese não existe mais. E agora que não vem mesmo, porque eu não quero, e se chegar aqui não joga, né? Porque já refutou de vir para uma grande equipe como é o Internacional, então não adianta você ficar muito insistindo em cima desse caso. Alheio a toda esta situação, ainda teve a apresentação de novo jogador no CT Parque Gigante. Após 7 anos jogando pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia, o lateral direito e zagueiro Danilo Silva, que foi vendido pelo Inter lá atrás em 2010, foi novamente apresentado, desta vez como reforço da Série B e Copa do Brasil. Se tivesse algum clube que eu quisesse voltar para o Brasil, seria o Internacional, onde eu me senti muito bem antes de ir para a Europa. E é um clube que eu tenho um carinho muito grande. A fase decisiva do Gauchão nem começou e as últimas horas já têm sido bastante agitadas aqui no Beira-Rio. Isso que teremos Inter e Corinthians nos próximos dias pela Copa do Brasil. Olha que loucura, né? O Inter joga hoje, 9h30 da noite, entra em campo no estádio Beira-Rio. A gente vai falar sobre Inter e Corinthians, a polêmica e a Copa do Brasil. O Valdívia vai, não vai. Giovanni Augusto vem, não vem. Danilo Silva, que foi apresentado, se é zagueiro, se é lateral. E Danilo Fernandes. Eu vou propor todos esses debates e o jogo. E olha só, e o Taz, e o Cas, tudo isso. Primeiro, vamos começar falando sobre Danilo Fernandes. O tamanho da perda para o Internacional. O tamanho da perda é terrível, terrível. O Internacional tem 2 jogadores, um pela sua qualidade técnica e outro pela sua liderança, que se não podem ficar fora no início da Série B. E olha que está aqui um cara que tem grandes divergências técnicas com o D'Alessandro, por exemplo. Mas eu sei a sua importância neste momento para o clube, como liderança, né, como um cara de personalidade. E o Danilo Fernandes é pura técnica. O Internacional vai para o início da Série B. Teve 2 péssimas notícias. Além do caso, esse aí, a lesão do Danilo Fernandes. Para quem não lembra, a derrocada do Inter no ano passado começou quando o Danilo Fernandes se lesionou. Ele estava no time quando começou a derrocada lá em Florianópolis contra o Figueirense. Tá, mas depois ele lesionou e aí... Sem ele, o Inter não ganhou de ninguém. O Inter não ganhou de ninguém no Campeonato Brasileiro sem Danilo Fernandes. Que ele é o melhor jogador do time. Não, só um pouquinho. Uma coisa... Peraí, é você se me atrapalhando. Uma coisa é eu dizer que é terrível, a lesão e tal... Outra coisa é vocês acabarem com a vida do Internacional. Não, eu não estou acabando, eu estou lembrando. Por causa da lesão da Não, eu não vou deixar de fazer isso. Entendeu? Então, mais respeito. Então me desculpe, o Internacional não ganhou de todo mundo quando o Danilo Fernandes estava lesionado. Não, é o histórico. Sem Danilo Fernandes, o Inter não ganhou de ninguém no ano passado. O Internacional acaba de perder... O que com isso? O Daniel tá falando, Ribeiro, seja mais respeitoso. O Internacional acaba de perder 80% do seu sistema de defesa. Era mais ou menos isso que eu estava querendo dizer, Ribeiro Neto. E por uma lesão, não vou dizer boba, mas é uma lesão para quem não sabe que...
Desculpa, João, só para dizer, não precisei me estender, apenas disse, o Inter perdeu 80% da sua defesa. Então, quer dizer, por uma lesão, eu não posso dizer boba, mas é uma coisa que é inexplicável. O jogador estava no aquecimento, o Daniel Pavan, que é o preparador de goleiros, ele bate aquela bola chapada no canto para o goleiro buscar. Aí quando ele vai e apoia o pé esquerdo no chão, ele sente e já sai. Tá, mas foi fratura por estresse ou foi... Então, ninguém confirmou ainda, mas acredita-se que seja por estresse, porque, tipo, o que acontece? O jogador, ele faz esse movimento para apoiar o pé e aí tem a fratura. Só que isso não é um movimento brusco. Então, o que se imagina? Ele já vinha ali, pelo esforço repetitivo, pelo estresse da movimentação, já tinha uma fissura e aí naquele momento... Ela foi aumentando, né? Vai com a carga, tu vai aumentando. Eu lembro de uma fratura por estresse que foi a do Borges, no Grêmio, em 2010. Também, e acho, se não me engano, o Fábio Aurélio também. Também? Por estresse? Sei que teve um jogador do Grêmio que teve... Eu acho que o Fábio Aurélio não teve no Grêmio, mas teve um jogador do Grêmio que teve uma lesão assim também. Porque eu não lembro... Foi uma fratura na perna. Eu não tinha conhecimento de que poderia... O cara do Twitter, no assunto, né? Depois que eu botei isso, fratura dos pés do pé esquerdo, o cara do Twitter disse assim, o Danilo Fernandes vai levar o pé pra praia para dar uma descansada, desopilada. Fratura por estresse, né? Mas é isso, é esforço repetitivo, você tá sempre batendo ali e acaba dando isso. Deixa eu chamar o Simon Bianchini, direto lá da Central Band do Esporte, traz mais informações aí, Simon, sobre o Danilo Fernandes. Olha só, o cálculo até do Paulo Pires. Se confirmado 60 dias de afastamento do Danilo Fernandes devido a essa lesão, ele está fora, obviamente, das 6 partidas se o Inter chegar até a final do Campeonato Gaúcho, mas os 2 jogos pela 4ª fase da Copa do Brasil contra o Corinthians, se o Inter avançar mais 2 jogos das 8ª de final da Copa do Brasil, além das 4 primeiras partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, um problema para o técnico Antônio Carlos Zago, que deve ter Marcelo Lomba como seu titular nesse período. Gostei da frase do Daniel Oliveira e ela para mim também define. O Inter perde 80% da sua defesa, Daniel. E quem está na marca do pênalti hoje é ele, Ribeiro Neto. Olha aí, ó, que lata, hein? Pergunta que vem de Cachoeirinha, o Deiver Barbosa quer saber o seguinte: qual a viagem do Inter foi mais inútil? A Suíça ou ao Chile para contratar Jorge Sampaoli? Olha, uma pergunta interessante, mas ela meio desconectada, assim, porque, em primeiro lugar, o Inter até hoje não admite, né, que foi para contratar o Sampaoli. Não, admite. Não ouvi da boca de dirigente nenhum. Só quero dizer o seguinte, a mais inútil foi o Sampaoli, porque essa ainda, o Inter não tinha alternativa que não ir lá, entendeu? Tentar. Então tá bem. Fora dos microfones, o presidente Vitório Pífero admitiu. Fora dos microfones. Vamos falar sobre o Rei Arthur. Eu quero irritar o Ribeiro Neto, o Rei Ribeiro Neto, e vamos ouvir o Rei Nato falando sobre Rei Arthur. Vamos lá. O Arthur já vem treinando há bastante tempo bem, a gente tem conversado, tem trocado ideias, e hoje surgiu a oportunidade para ele, e ele foi muito bem. Então é aquilo que eu sempre falo para vocês, o jogador que está no grupo do Grêmio, quando ele tem a oportunidade, ele tem que agarrar com as 2 mãos. E o Arthur hoje, pode ter certeza que ele foi muito bem no jogo. Para mim não foi surpresa, porque ele vinha treinando muito bem. Ele foi muito bem. Claro, calma. Foi uma brincadeira que eu fiz, chamando de Rei Arthur, a mesma que se fazia com o Príncipe Chaves. Foi o melhor em campo ontem, Tu conseguiu me deixar... Eu estava aqui até meio sonolento eu gosto dessa argumentação. Calma é uma ova! Não, assim, ó... Tá no boteco, eu me surpreiro com traz a cachaça coisas, e a pinga! Mas alguém chamou de Rei Arthur? Ninguém! Não, mas não, eu já ouvi... Não, tu não ouviu nada. Ô, Ribeiro, tu tá que nem dirigente de jogador. Porque saiu na imprensa uma ova. Fala se foi no meu veículo ou no dele. Quem que falou? Foi o porteiro do teu prédio? Quem que falou na imprensa? Tem jornalista aí importante. Não, o Ribeiro não mora no porteiro de prédio, mora no condomínio de luxo. Assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é um mal que tu faz pro garoto. Aconteceu com o Príncipe Charles, né? Que nada, não tem príncipe nada. Né? E o Arthur, coitadinho, né? O Arthur eu conheço bem o Arthur porque eu vi ele jogar na base do Grêmio. Então ele nasceu onde? Sub, entendeu? Ele nasceu onde? Isso é o que menos importa. Ele tem quantos anos? Eu vi ele jogar, isso é o que é o mais importante. O Arthur, por isso que eu queria entrar nessa questão. O Arthur jogou bem? Jogou.
E ponto. O assunto se encerra aí. Mas ninguém fez mais do que isso. Não é. A primeira coisa é sobre o Arthur. Hoje no apito final, uma ode ao Arthur na Rádio Bandeirantes, do José Aldo e do Sidney. O Céu da Cidade. Sidney? Sidney. Céu da Cidade. Cidade Dias. Então, assim, ó. Gente, parem com isso. Parem, porque isso aí, o Arthur tá lá no fim da fila. É o quinto volante. Discutir isso aí é brabo. Um jogo horroroso, um jogo chato. Mas é que tá, a gente já tá discutindo isso. E outra coisa, não me vem com esta naba de footstats aí. Porque ele fez 84 passes certos. Sim, mas e quantos foram pra frente? Ele só deu passe pro gol. Isso não importa. Foi o parceiro, ele deu passe pro gol. O passe pro gol foi pra trás. Isso não transforma ele em gênio, cara. Primeira coisa. Que aquele passe que ele deu, até eu dou. Então para com isso. Parem com esse negócio. Contra o América Mineiro, o Gata Fernandes não deu passe pra gol. O Jailson não deu passe pro gol. O Cortez não deu passe pro gol. Quem deu foi o Arthur. Com o Ribeiro Neto. Ponto. Não discute com o Ribeiro Neto, cara. Não discute. O Ribeiro Neto é para ser interpretado. Agora, o Ribeiro Neto tem razão em algumas questões. Eu concordo com o Ribeiro. Eu acho que esse negócio de que o jogador deu 80 passes, 78 certos, tá? Tem que ver com a ainda o olhômetro é melhor do que esse dado, pelo menos ou um completa o outro. Eu não vou desqualificar nenhum porque eu acho que esse tipo de observação no futebol é fundamental. É importantíssimo. Só que eu me lembro de um volante no Internacional, certa vez, que era o rei do passe tocando bola para o lado. Tem que ver, daí entra o olhômetro, a participação do jogador. Primeiro, o Arthur é um jogador avaliado muito bem pelo Renato e ele acabou confirmando na entrevista coletiva. Pelo Romildo. Ele é um jogador que se fala muito bem dele e que tem um belíssimo futuro no Grêmio. Outra, diante disso o Grêmio está tendo cuidado ao permitir que o Arthur jogue. O Grêmio está, na verdade, preparando esse jogador para aproveitar. Sim, eu quero ouvir o João Batista. Fala, Ribeiro, o Arthur não apareceu ontem, Ribeiro. Tá o Michel na frente, o Jailson na frente. Ele está ganhando a posição. Todo mundo só o João Batista não falou. Não, o Jailson não está na frente do Arthur. O Arthur, ele tem 20 anos, está desde 2010 nas categorias de base do Grêmio, veio de Goiânia, que é a sua cidade natal. Não é gaúcho? Ele não é gaúcho e é um menino que ele tem como grande inspiração, não estou dizendo nada além disso. Vai começar. O Iniesta. Vai começar. E ele gosta de jogar como um segundo volante desses que preenchem o campo, que estão por todos os lados, que tem a possibilidade de tabelar, que tem a possibilidade de armar as partidas. Qual é o signo Ele dele? é do mês 8. Eu, no máximo, não vou no Iniesta. No máximo, Lucas Leiva. No máximo. Lembrou um pouco o Lucas Leiva. Eu vou parar pra jogador vocês estão me irritando demais. Vocês estão me irritando demais. Eu quero papo agora tranquilo, leve. Regina, o que teremos no programa da Regina logo mais, Regina? Dá bem que comigo não tem briga, viu, Felipe? Não queria, não. Olha, a gente vai falar de grana, viu? Porque o negócio tá difícil, né? Cartão rotativo, será que é o melhor para o consumidor? Vamos falar de FGTS, quem tem dinheiro para retirar. Também vamos estar com o pessoal do espetáculo do Curvato Turi aqui. E é claro que vocês estão vendo quem está aqui ao meu lado não se materializou, como vocês viram, Cronos vai fazer uma mágica muito rápida, porque também dá pra ser rápido mágica. Olha aí. Tem mágica de tudo que é tipo, inclusive as muito rápidas. Um lencinho, ó, preto e branco. E é só assim, um passe de mágica e ele se transforma num lencinho xadrez. E daqui a pouquinho tem muito mais aqui no programa da Regina, ao vivo pra vocês. Adorei, gente. Então é isso, né? Me esperem que eu já tô aqui. Tá certo, gostei da mágica. Gostei muito da mágica, vou tentar fazer aqui no intervalo também. Já voltamos com a reta final. O quê, Daniel? Do lado, porque nós vamos trazer o mágico aqui e antes de participar do programa da Regina, ele vai sumir com o Ribeiro Neto. Boa! Já voltamos com mais Donos da Bola, já voltamos. Reta final do nosso Donos da Bola para fazer o seguinte, para espiar o que os boleiros andam colocando nas redes sociais. Nas redes, com Rebeca Rosa. O atacante Everton comemorou nas redes sociais o gol marcado na vitória de ontem contra o América na Arena. O perfil oficial do Internacional registrou o momento em que o lateral Ceará inclui seu filho no quadro de sócios do clube. Pedro Rocha visitou o Instituto do Câncer Infantil nesta semana, fazendo a alegria das crianças. A matéria completa você pode conferir em band.com.br/rs. O Internacional desejou força ao goleiro Danilo, que fica fora por 2 meses devido à lesão ocorrida durante o treinamento de ontem. E
Valdívia, pivô da polêmica entre Inter e Corinthians, acompanha os primeiros passos do filho no futebol. Quem sabe aí não está surgindo um novo Valdívia. Boninha, boninha. Legal, ó. Bonitinho. Agora vamos para mais um bonitinho aqui. Central Band do Esporte, Simon Bianchini. Olha só, Felipe, fechando com o provável time do Inter para hoje à noite. Contra o Cruzeiro, 9h30 no estádio Beira-Rio. Transmissão da Rádio Bandeirantes com Yarley como convidado, comentários do Ribeiro Neto e Paulo Brito. O time com Marcelo Lomba, William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos. Meio campo com Dourado, Edenilson fazendo sua estreia e o Wendel na frente da Alessandro, Nico Lopes e Brenner. Bonitinho, né? Fofinho, né? Ficamos por aqui, voltamos amanhã no mesmo horário. Vem aí o programa da Regina. Cuti-cuti.